Bom dia, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Estamos no último versículo do capítulo 25 de Provérbios, onde nós vamos aprender sobre as nossas defesas, algumas defesas que a gente precisa ter e como viver sem elas. A gente acaba tendo muito problema. Não é defesas de manter pessoas pro lado de fora, de você se defender de pessoas, de você ter muros, não. É defesas contra o nosso maior inimigo. Sabe quem é o nosso maior inimigo? Nós temos falado sobre isso aqui nas últimas semanas, que muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo, né? E tem algumas qualidades que a gente precisa desenvolver, e quando a gente não desenvolve, a gente corre grande risco. É isso que vai ensinar para nós hoje o texto de Provérbios 25, no versículo 28, que eu quero ler com vocês aqui, para a gente começar a nossa conversa. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Essa ilustração que é trazida aqui fazia muito sentido para a população da época em que Provérbios foi escrito. Para nós hoje a gente precisa de um pouquinho de contexto para a gente compreender, né? Naquela época as nações, os reinos eram praticamente cidades, tá? Os reinos eram bem pequenos, né? Por isso que tinha tanto rei na Bíblia. Você fala, nossa, mas tanto rei é porque tinha várias cidades e cada cidade tinha o seu rei. Era um reinozinho que se fechava na cidade com geralmente, né, com muros, e ali, né, às vezes era um reino maior, que tinha várias cidades, mas né, muitas eram uma parte bem fechada ali com o muro, uma cidade já era o suficiente para ter um rei com um muro. E o muro era a defesa que a cidade tinha contra os inimigos. Era muito comum, por exemplo, se atacar à noite, onde não tinha iluminação pública, não, né, não tinha farol, não tinha iluminação pública. Então, à noite você aproveitava o escuro da noite, pega uma noite com a lua nova, por exemplo, né? E você consegue, então, fazer um ataque sorrateiro. E ainda hoje se usa isso, tá? Ainda hoje se usa ataques aéreos, ainda são feitos geralmente em noites de lua nova. O exército americano ainda usa essa tática, né, porque você consegue se esconder um pouco melhor. Então, que proteção que você teria numa cidade quando o seu inimigo veio à noite e veio para atacar? O muro. O muro é o que impede o inimigo de entrar e de fazer alguma coisa enquanto todos estão dormindo, né? De colocar fogo na cidade, de atacar a cidade, assim por diante. Então, quase todas as cidades eram fortificadas, com muros. A gente vê isso, por exemplo, quando o povo de Israel cruza o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, na parte a leste do Jordão. Eles dão de cara com Jericó, uma cidade muito fortificada que se torna famosa porque Deus dá uma instrução para eles, a partir da obediência, recebem um milagre de Deus fazer os muros ruírem, muros que eram impossíveis de você destruir na força do braço. Então, Jericó era uma cidade formidável, uma cidade difícil de você conquistar, porque ela tinha muros. Alguns estudiosos dizem que ela tinha dois níveis de muros, tinha um primeiro muro, depois um segundo muro, e ela era em cima de uma montanha, então os caras atacavam de cima para baixo, né? Mas os muros eram uma coisa muito importante para aquela cidade. Quando a gente vai ler Neemias no Antigo Testamento, ele volta para Jerusalém e ele diz que Jerusalém está num estado deplorável porque os muros foram derrubados e os portões foram queimados. Ou seja, uma cidade que não consegue se defender. É uma cidade que assim que alguém prospera, cara, o cara ouviu falar que aquela cidade ali está se dando bem, mas não tem muro, vamos lá e vamos saquear, né? Então, qualquer melhoria de vida vai ser destruída por um inimigo próximo que veio e tomou de você, né, aquilo que você conquistou. Então, uma cidade com os muros destruídos era um grande problema. Não era só um problema de ser assaltado uma ou outra vez. Era um problema de prosperou, melhorou de vida, alguém vai lá e pega. Aí você volta a estaca zero. Aí você trabalha, melhorou de vida, alguém vai lá e pega. É mais ou menos essa a situação. E ele diz aqui, como uma cidade com seus muros derrubados, é
assim é quem não sabe se dominar. Por quê? Porque uma cidade com os muros derrubados, ela é indefesa, ela é, presta atenção nisso, instável, instável, não tem estabilidade. Cara, vou ralar para conquistar, para melhorar de vida, para construir uma casa melhor, para botar um carro na garagem. E assim que eu melhoro, alguém vai lá e toma tudo de mim. Tem uma instabilidade muito grande. Então, essa cidade, ela não consegue avançar porque ela é instável, ela é insegura enfim. Da mesma forma, uma pessoa que não sabe se dominar, não sabe dominar a si mesma no sentido de domínio próprio, tá? Nós vamos ler daqui a pouco Gálatas 5. Ela é instável e insegura. É uma pessoa que não consegue prosperar, uma pessoa que não consegue ser segura de si mesmo, porque, cara, ela não tem domínio próprio. Cara, um dia tá bem, outro dia ela tá mal, um dia ela vai e troca os pés pelas mãos, no outro dia ela se arrepende, ela fala o que não deveria, depois, sabe? É uma pessoa que não tem domínio próprio, que está sempre trocando os pés pelas mãos e sempre tendo dificuldade, né, de prosperar, dificuldade de avançar, porque tem essa dificuldade. Então, alguém que não sabe se dominar é como uma cidade sem muros. Dessa forma, a gente poderia dizer, nós somos o nosso maior inimigo, né? Se a gente não tem domínio próprio, o domínio próprio é como um muro, né? Que nos protege, às vezes, de nós mesmos, né? Das nossas próprias tendências, das nossas próprias, nossos desejos, nossas tendências, nossos vícios, nossas dificuldades, nossas fraquezas. E o domínio próprio, ele age como uma proteção que traz também estabilidade. Talvez o oposto de domínio próprio, um dos opostos que a gente poderia dizer é a impulsividade. Nós falamos sobre impulsividade recentemente, né? Impulsividade, cara, deu vontade, eu vou e faço, depois a gente vê, né? Uma impulsividade. Essa impulsividade, ela vai trazer uma instabilidade com ela. Já o domínio próprio traz uma estabilidade. Cara, cercou a cidade, tá com muros no lugar, agora você consegue prosperar, você consegue dormir tranquilo, você consegue criar uma família naquele ambiente, porque você sabe que existe ali uma segurança, né, para você. Assim é aquele que tem domínio próprio, mas o que não tem é como uma cidade sem muros. Eu quero ler para vocês aqui um texto, está lá em Gálatas capítulo 5, que fala sobre, né, os frutos do Espírito. Você deve já conhecer esse texto, mas fala sobre aquilo que o Espírito Santo produz em nós. O fruto do Espírito é fruto aquilo que está sendo produzido pelo ramo. Então, o fruto do Espírito Santo. O ramo é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a fonte. E o fruto a gente vê aqui no versículo 22 em diante. Olha só. Mas o fruto do Espírito, o resultado do Espírito, né? A obra do Espírito Santo, tá? O Espírito aqui, a letra E maiúscula, tá? Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, inveja uns dos outros. Então, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Já não são mais impulsivos assim. Entendem que nós temos uma tendência à impulsividade, mas o Espírito está produzindo em mim mansidão, amor, paciência e domínio próprio. Gente, se diz no ambiente de liderança, eu gosto muito de estudar sobre liderança, e é fato, a gente sabe que isso é verdade porque, né, todos nós lidamos com isso, né? A pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. A pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. Né? Você pode até dar conselho para alguém e falar, cara, faz assim porque vai dar certo, isso aqui é bom e vai dar certo para você. Mas quantas vezes a gente acaba não conseguindo seguir os nossos próprios conselhos? É bom para os outros, mas na hora da gente aplicar, por quê? Porque é fácil liderar os outros, é difícil liderar a nós mesmos. Né? É mais complexo para nós lidar com as nossas próprias paixões e desejos e assim por diante.
Então, aquele que não consegue se dominar, que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade com os muros derrubados. Uma cidade que não consegue proteger o que é valioso, não consegue ter segurança, não consegue ter estabilidade, né? O cara que não tem domínio próprio, porque ele estava com raiva, ele foi lá e falou um monte e acabou com um monte de relacionamento. Aí traz instabilidade. Ah, porque ele estava com vontade, ele foi lá e comprou, mas não tem dinheiro para pagar. Cara, vai ter problema financeiro. Porque ele deu vontade, ele foi lá e aceitou um emprego, mudou de cidade, fez, sabe? Uma pessoa muito impulsiva vai ter dificuldade para prosperar. Então, a dúvida é, ok, beleza. Então, o cara que não tem domínio próprio, ele é como uma cidade sem muros. Como é que eu faço, pastor, para ter domínio próprio? Né? E aqui a gente aprende em Gálatas 5 que o domínio próprio ele é um fruto do Espírito. Isso não quer dizer que seja um fruto para o qual eu fico passivo. Ah, então Espírito, me dá domínio próprio aí, então, Espírito, né? Ah, se é um fruto do Espírito, então o Espírito Santo tem que me dar. Eu vou ficar aqui paradinho esperando o Espírito me dar. Não, é mais do que isso. É uma obra do Espírito em nós que eu preciso permitir. É uma obra do Espírito Santo, não é que eu fico passivo esperando receber o domínio próprio, a paciência, o amor e tal. Não, eu digo, Espírito Santo de Deus, opera em mim, seja o dono da minha vida, seja o dono das minhas decisões. Eu entrego a minha vida, as minhas decisões, o meu futuro para o Senhor, né? Eu tô com vontade, eu tô com raiva daquela pessoa e eu tô a fim de ir lá e falar para ela tudo que eu tô pensando aqui. Espírito Santo, é isso que eu devo fazer? É isso que eu devo fazer? Se você estiver fazendo essa pergunta para o Espírito Santo e ouvindo, ele vai dizer, E isso vai te dar o domínio próprio. Porque agora, o domínio próprio ele vem a partir do momento que você agora não é mais regido pelas suas paixões, você é regido por algo maior do que as suas paixões. É Deus na sua vida. Ah, cara, domínio próprio, como é que eu faço para ter domínio próprio? Cara, chegou lá na loja, viu um negócio, você achou lindo, você quer demais, aquilo vai trazer um bem para você, vai te fazer bem, mas você sabe que você não tem dinheiro para comprar. Você para e você fala, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa decisão? Compro ou não compro? Se você parar, o Espírito Santo vai dizer, filho, você sabe que não é o momento para isso. Se você obedecer, o Espírito vai produzir o fruto do domínio próprio em você. Então não é uma coisa passiva que eu vou ficar aqui esperando que ele me dê domínio próprio, daí vou lá na loja e não oro, não pergunto para Deus. Não. É uma coisa que ativamente, no meu dia a dia, na minha vida, eu estou perguntando, Espírito Santo de Deus, o que eu faço aqui? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Foi interessante esses dias aí no Serve Day. Teve um cara que veio, um profissional que veio e serviu a gente, e eu não tinha combinado nada com ele, mas imaginei que eu pagaria, né? Que a gente pagaria pelo serviço dele. E no final do dia ele falou, não quero receber, tal, tô doando aqui meu serviço. Eu falei, não, cara, a gente quer pagar, né? Você merece receber, e você é um profissional, você está ajudando a gente. Ele falou assim, fala com o chefe. Eu entendi o que ele estava falando, o chefe é Deus. Ele falou, o chefe mandou não cobrar, fala com o chefe. Se o chefe falar para você me pagar, aí você pode me pagar, mas o chefe falou para eu não cobrar você. Então você fala com o chefe, né? E o que ele estava falando? Que ele orou a Deus e Deus direcionou a ele que ele não cobrasse, né? E ele está obedecendo a voz de Deus naquele momento. É sobre isso, gente. É sobre nós obedecermos à voz do Espírito Santo em todos os momentos. E se nós fizermos isso, vai produzir amor, paciência, benignidade, longanimidade, bondade, né? Domínio próprio. Isso vai vir como fruto de eu ouvir a voz do Espírito Santo, de eu incluir o Espírito Santo nas minhas decisões, de eu não sair fazendo as coisas no impulso, na impulsividade, mas sim debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então, como cidade com seus muros derrubados, é quem não sabe dominar-se. E a melhor forma de você aprender a se dominar não é você tentar mais. Ah, eu vou tentar me dominar mais. Não. Entrega o domínio para Jesus, entrega o domínio para o Espírito Santo. Né? Não faz na força da vontade, que a força da vontade é limitada. Entrega para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, eu não consigo me dominar. Toma o domínio da minha vida. Toma o domínio das minhas decisões, das minhas prioridades, das minhas atitudes.
e me ajuda a viver uma vida que te agrada. Vamos orar pedindo isso hoje, gente? Vamos lá? Obrigado, Deus, pela oportunidade de estudar a tua palavra. E obrigado porque o Senhor não somente nos dá uma instrução, mas o Senhor nos dá um meio para cumprirmos a instrução. E o meio é a sensibilidade ao teu Espírito Santo, a não sairmos fazendo coisas na impulsividade, mas sim debaixo da instrução do teu Espírito Santo. Então, Deus, ajuda-nos a desenvolvermos o fruto do Espírito, dando lugar para o teu Espírito Santo nas nossas vidas, falar conosco, nos direcionar, nos orientar, que sejamos ouvintes da tua voz, sejamos obedientes à tua voz, e que essa voz e direção gere em nós uma vida de estabilidade, de segurança, como muros ao redor de uma cidade. Seja a voz e a orientação do teu Espírito Santo em nós. Abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos, o dia deles hoje, ser com a vida de cada um deles. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.